Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Você já sabe, é um programa com informações relevantes do ecossistema cartorial. Hoje vamos falar sobre família, sobre imóveis, sobre saúde também. Você já sabe o que está acontecendo agora no mês de outubro em todo o Brasil, a jornada notarial. Já abordamos esse tema na semana passada, mas eu quero dar continuidade hoje. Então você vai ver a importância desse ato que os cartórios estão participando de forma ativa. O que mais? Gente, é muito comum o questionamento entre as famílias se o pai pode vender os seus imóveis, se ele pode doar só para um dos filhos. Então nós vamos abordar esse tema hoje no programa Cartório Passo a Passo. Se você tem essa dúvida também, então vem comigo que você vai esclarecer direitinho. Uma notícia muito triste, né? O apresentador Cid Moreira infelizmente faleceu e o ponto que a gente vai abordar aqui no programa Cartório Passo a Passo é o testamento e a deserdação de seus dois filhos. Isso é um assunto que impacta muita gente, que gera muita dúvida. Então o programa Cartório Passo a Passo vai levar informação relevante para você. O que mais? Vamos falar também aqui no Momento Cartório Passo a Passo sobre a desjudicialização. Isso, o ato escolhido para hoje é a adjudicação compulsória. Ela pode ser a solução para resolver o seu imóvel. E para fechar com chave de ouro, meu convidado é o Dr. Paulo Tupinambá Vanpré. Ele que é o 14º tabelião lá da capital de São Paulo, tem uma vasta experiência e vai enriquecer o nosso momento aqui no Cartório Passo a Passo. Então, se você gosta, se é encantado com essa atividade, vai lá, pega papel e caneta que eu volto em um minuto. Olá, já voltamos, foi rapidinho, viu? Vamos começar esse programa com muita informação relevante para sua família. E família mesmo, porque esse assunto aqui vai impactar milhares de famílias em todo o Brasil. Do que eu estou falando? Da jornada notarial. E neste ano o foco maior é na autorização eletrônica de doação de órgãos. Nós abordamos este assunto na semana passada, não deu tempo de falar todo o conteúdo que nós separamos aqui, porque acredito que é muito relevante, porém, vamos dar continuidade hoje, ok? Então vamos lá, trouxe aqui, vou compartilhar na minha tela com vocês. Isso, olha só esse material do Colégio Notarial do Brasil, seção Mato Grosso, tá? Então a semana da Jornada Notarial 2024. O que é isso? Então todos os tabelionatos de notas do Brasil estão se dedicando para esta atividade, que neste ano o foco principal é esta autorização eletrônica para doação de órgãos. Se você perdeu algumas informações da semana passada, pode ir lá no YouTube, então no link do canal do Cartório Passo a Passo para você entender, tá bom? Então aqui no estado de Mato Grosso, pode colocar aqui por favor, vai acontecer do dia 14 ao dia 17, né, o foco maior, e tem esse objetivo, né, de aproximar do tabelionato da sua cidade para você conhecer essa autorização eletrônica de doação de órgãos, que é chamada também de AEDO, tá? Então essa sigla aqui significa autorização eletrônica de doação de órgãos. E aí você pode ir no seu cartório mais perto aí na sua cidade para se orientar melhor, para tirar todas as suas dúvidas. Mas aqui no Cartório Passo a Passo eu vou também trazer algumas informações, por exemplo, este site, eu mostrei ele na semana passada, que é uma forma de transformar, de renovar o luto. Então, ninguém quer perder um ente querido, mas em algumas situações elas são inevitáveis e pode salvar outras vidas. Por isso essa campanha aqui de luto, renovação, tá bom? Nós já mostramos esse site na semana passada, tem informações relevantes aqui e eu convido você a dar uma navegada por ele e se orientar direitinho. Eu acessei esse outro jornal, o jornal da unesp.br, jornal.unesp.br, ele traz informações relevantes também sobre esse assunto. Olha só, o Brasil é um dos líderes mundiais em transplante de órgãos.
mas ainda precisa convencer mais pessoas a considerarem a doação. É uma informação relevante, porque gera muita insegurança, né? Se você vai deixar ou não que depois da sua morte você permita, né, a doação dos seus órgãos. Aqui tem esse quadro que eu acabei desmembrando ele para facilitar para você ver aí de casa, tá? Deixa eu só acessar aqui. Vem para mim enquanto eu acesso aqui, ó. Fiz alguns slides com a ajuda da Giovana. Deixa eu ver aqui. Olha só. Vamos ver. Transplantes no Brasil. Olha quanto que teve, né? 50.311 transplantes de córnea e 32 mil transplantes de órgãos. Eu tenho até uma certa dificuldade, eu confesso, de falar sobre esse assunto, né? Porque parece invasivo, é difícil de lidar com isso, porque para você doar algum órgão, né? Na maioria das vezes algum parente já se foi. Não necessariamente, tem algumas partes, tecidos, né, que você pode doar em vida. A exemplo disso, a medula óssea, tá bom? Parte do rim também, pulmão. Então, tem essas opções. Mas a gente tenta superar essa dificuldade até de tratar desses assuntos para levar ao conhecimento de todos que existe mais esta opção, tá? De você deixar registrada a sua vontade, se for da sua vontade, não é uma imposição. Você vai deixar manifestado e é gratuito para todos, independente da classe social, e pode ir em qualquer tabelionato de notas, qualquer um, tá? Não importa se é a cidade pequena, se é de distrito, você procura o cartório da sua cidade, que eles irão te orientar para fazer esta autorização, tá bom? Tem os procedimentos, tem esses números aqui, ó, rankings de doação nos Estados Unidos que estão na frente, a China vem em segundo lugar e o Brasil está em terceiro. Então, ainda é possível melhorar esses números. Aqui traz também condições para doar, né, necessidade de autorização dos familiares. Se você já deixa essa autorização expressa, fica mais fácil para a família tomar uma decisão, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. É uma campanha muito relevante, como eu disse, no Brasil todo vai acontecer o maior foco, assim, dia 19, locais de atendimento. Aqui em Mato Grosso vai ser mais nas comarcas, mas, e o atendimento normal do dia 14 ao dia 17, como eu mostrei para vocês. Vamos mudar de assunto? Vamos, né? Então tá bom. Olha, esse assunto aqui gera muita polêmica. Quer ver? Olha só, vou colocar, dá para compartilhar? Tá meio pequeno aqui, né? Ah, eu consigo aumentar aqui. Olha só esse questionamento. Somos 9 irmãos e meus pais querem vender o terreno e doar a um só filho. Podemos impedir a venda? Vem para mim. Podemos impedir a venda? Isso é comum da gente escutar no cartório. Depende. Aliás, a venda em si não pode impedir, porque não existe herança de pessoa viva. Você tem uma expectativa de direito, mas os seus pais, estando bem mentalmente, né, eles podem fazer o que quiserem com o seu patrimônio, né, com o patrimônio deles, que eles construíram. E você tem que trabalhar para construir o seu. Se ele quiser deixar para você, né, ele pode deixar. Se ele quiser gastar tudo, ele pode gastar também. A lei, o Código Civil estabelece que 50%, se ele for fazer doação, ele tem que reservar 50%, que é a parte considerada legítima. A gente já falou sobre isso também. Mas a venda não impede. Se ele quiser vender, ele vai vender, ele e a sua mãe, no caso, né? E não importa o número de irmãos, se você acha que é injusto ou não, nesse caso, não tem, tá? Então, lembra sempre disso. Não existe herança de pessoa viva. Ok? Que mais? Gente, essa notícia é triste em 2 sentidos, né? Todo mundo viu o noticiário, houve homenagens realizadas, né? Principalmente na TV Globo, em decorrência do falecimento do apresentador Cid Moreira. Realmente a voz dele e a seriedade com que ele fazia o trabalho era realmente impactante, e eu lembro dos telejornais da minha infância. Eu sou nova, né?
Que mais? Então aqui ele deixou um patrimônio estimado de 60 milhões de reais. Porém, a notícia diz o seguinte, ele deserdou os 2 filhos. E o que chama muita atenção também nessa notícia é que a morte dele foi anunciada na quinta-feira, no dia 3, e os 2 filhos entraram com o pedido de abertura do inventário do apresentador na mesma data, na própria quinta-feira. Então, a notícia afirma aqui que eles fizeram isso horas após a morte do próprio pai. E há essa discussão com relação ao testamento, né? Aqui não vou ler a notícia em detalhes, né? Mas traz-se parte da intimidade assim, da família, que os filhos não aceitavam a atual esposa dele, que estava com ele desde o ano de 2000, então não é algo recente também, né? E não sei o motivo, não é relevante aqui para nós, que eles não se entendiam. E aqui diz na matéria que era por questões patrimoniais. Então, tem situações quando a tentação, assim, atenta contra a vida, há uma ameaça, tem hipóteses no Código Civil em que a pessoa sim pode deserdar o filho. Tem condições expressas, ela não pode falar assim, não quero mais. Não pode ser por qualquer motivo, mas existe sim a possibilidade de deserdação. E aqui traz ainda a preocupação do Cid Moreira de fazer anualmente a renovação do seu testamento, inclusive juntando laudos médicos para demonstrar a sanidade mental dele e afastar de forma inequívoca os filhos de receberem o patrimônio dele como herança. Muito impactante essa notícia e tem relevância em todo o meio jurídico, porque, por exemplo, esse inventário não poderá ser feito em cartório, porque, obviamente, não há consenso, não vai chegar num consenso aqui. Então, esse tipo de inventário só poderá ser feito judicialmente. Você pode questionar, mas é porque tinha testamento, tem um testamento. Não. Mesmo tendo testamento, após ele ser aberto na esfera judicial, que é obrigatório, né, e verifica que está tudo certo, se há consenso, a família pode escolher, sim, fazer a escritura pública de inventário, tá? Ou se este testamento caducou, né, perdeu o objeto dele, as cláusulas já não fazem sentido com este momento. Então, também é possível fazer no cartório, mas quando há litígio, não pode. Viu com quanta coisa você pode aprender com as notícias relacionadas ao ecossistema cartorial? Pois é. Então, já eu volto, vou falar sobre adjudicação compulsória, que é um ato que antes era exclusivo do Poder Judiciário e que agora os cartórios de notas já podem fazer a ata e os registros de imóveis podem registrar. Então, eu volto já em 1 minuto. Já voltei, foi rapidinho, viu? Pois é, e você viu quanta informação relevante, quanto você pode aprender com estas notícias? Muita coisa mesmo. E agora eu vou te ensinar sobre a adjudicação compulsória. É um outro ato jurídico que até bem pouco tempo, 2022, só era possível ser feito no Poder Judiciário. E agora já pode fazer no cartório. Então vem comigo que eu vou te explicar passo a passo como é que é. Trouxe aqui, um resuminho para você, compartilhando aqui, adjudicação compulsória. Para simplificar, né, o que é adjudicação compulsória? É um procedimento que permite a transferência de um imóvel para o nome do comprador, olha só, por meio do cartório, caso o vendedor não cumpra com suas obrigações contratuais, sem necessidade de acionar a justiça. Vem para mim. Então, o que eu estou falando aqui? Né? No início, você fala, que procedimento é esse? Qual é a diferença se tem comprador, se tem vendedor? É que em algumas circunstâncias, o vendedor não cumpre a parte dele, né, de outorgar a escritura no momento devido. Mas isso pode ser o inverso também. Às vezes, o comprador compra e não faz o registro em nome dele.
E aí acontece que todos os débitos, por exemplo, de IPTU, se houver, vai ficar em nome do titular anterior. Então, isso gera problemas. E se o proprietário falecer, também vai ter que inventariar. Então, tem várias circunstâncias que motivam o uso da adjudicação compulsória, tá? Então, o que mais? Quando que cabe a adjudicação compulsória? Em casos de inadimplência contratual. O que é isso? Não cumpriu o contrato. Tá? Inadimplência, para resumir assim, para facilitar, é não cumprir o contrato de alguma forma, tá? Quando uma das partes não cumpre com suas obrigações contratuais, dando direito à outra parte de reivindicar a propriedade do imóvel, tá bom? Então, se eu estou vendendo este imóvel, corta para mim. Se eu estou vendendo um imóvel, qual é o meu dever? De dar a quitação, de assinar a escritura de venda, né? E a pessoa vai registrar, o comprador vai registrar em nome dele. Qual é a obrigação do comprador? Primeiro, pagar o preço convencionado e fazer a escritura e registrar no nome dele. Pronto, fez isso, finalizou a negociação, está concluído. O que acontece no meio de campo, vamos dizer assim, é que às vezes uma das partes não cumpre. A gente sabe de loteamentos que às vezes teve algum problema, entrou em falência e não tem uma pessoa responsável para a assinatura dessas escrituras, tá? Então a gente pode começar a pensar aqui. Mas lembra, vamos diferenciar da uso capião. Na uso capião, normalmente não tem contrato, não tem quitação. Aqui tem que ter, tá? Tem que ter esse contrato. Não necessariamente material, em papel, há discussão sobre isso, se caberia um contrato verbal, a gente teria que analisar caso a caso, mas aqui prevalece a questão contratual com inadimplência. O que mais? Antes era complicado, eu vou trazer aqui um resuminho dessa forma, como que era antes da lei 14.382, de 2022. Então, a adjudicação compulsória, antes de 2022, só era possível ser realizada por processo judicial e tornava o procedimento mais moroso, mais burocrático, porque o Código de Processo Civil tem que ser seguido, aquele rito, e não tem muito para onde fugir. Então, as vantagens agora que facilitam a vida: processo mais simples, célere, menos oneroso para o cidadão. O que mais? Como é o processo extrajudicial? Você vai ter que fazer esse requerimento. Você deve contratar um advogado, assim como na uso capião, precisa de advogado, mas tem uma vantagem para esse processo. A uso capião, você só pode fazer a ata notarial no cartório de notas do município onde está localizado o imóvel. Porém, para adjudicação compulsória, você é livre para escolher. É importante que você saiba disso. Você é livre e pode escolher qualquer tabelionato do Brasil. Nós já conversamos sobre isso antes. Vai ter que decidir como é que vai ser a forma de assinatura. Tem questão de competência territorial também para a assinatura. Mas, a princípio, você é livre para escolher o tabelionato da sua confiança, tá bom? Então, tem toda a documentação que vai ter que ser analisada, o advogado faz um requerimento, tem a análise do cartório para verificar se preenche os requisitos e, preenchendo, pode ser feita a ata notarial. Coloca aqui, por favor, na tela mais alguns itens. Então, ó, tem notificação ao proprietário, por quê? Para verificar se ele consegue assinar, porque se o proprietário assinar, faz a compra e venda normal, mais simples, mais rápida, não é mesmo? Tem prazo para manifestação e tem o registro que vai acontecer no próprio cartório de registro de imóveis, onde está registrado este imóvel que está sendo discutido. Então, quais documentos você vai precisar para fazer essa adjudicação? A ata notarial, vem para mim que essa aqui merece um destaque, né? A ata notarial é um documento feito exclusivamente por tabeliães de notas. Não existe ata notarial de outra forma, tá? É só por tabelião de notas. Então, como eu falei, você é livre, você escolhe o tabelião da sua confiança. Nessa ata, o
que você, olhando visualmente, parece uma escritura pública, né? Mas o título é uma ata notarial. O tabelião, ou seu escrevente, né, nomeado, vai descrever ali o que aconteceu nessa situação fática, né, na prática da sua história. E relacionar nessa ata todos os documentos que você tiver. Então, antes de procurar, inclusive, um advogado ou um cartório, eu até sugiro que você faça uma revisão dos seus documentos, que você organize por ordem de data, por exemplo, separando contas de energia elétrica, contas de água, né, as faturas, os carnês de IPTU, deixa de uma forma organizada, que facilita muito, agiliza muito o atendimento e para verificar se há viabilidade ou não. Se você tem um contrato com firma reconhecida, se você tem trocas de mensagens eletrônicas, sabia que até isso é possível? Até troca de mensagens é possível ser utilizado como prova aqui. Você pode fazer uma ata notarial também das conversas de WhatsApp. Então, é uma outra ata, mas que é possível de se fazer prova, tá? Então, é um instrumento muito forte para ser utilizado como prova. O que mais? Você vai juntar também contratos, tá? Então, você pode pegar o seu contrato e, às vezes, você já comprou de outra pessoa que também comprou com contrato, que isso se chama cessão de direitos. Sabe onde é muito comum? Você comprou um lote na planta, por exemplo, você tem um contrato lá, né, de compromisso de compra e venda. Só que antes de receber esse lote, você mudou de ideia, o seu projeto mudou e você decide vender. Então, chama-se cessão. Você vai ceder o direito que você tem. E aí você faz um contrato, às vezes a pessoa não coloca o nome de cessão, mas a gente entende que é a cessão, tá? Você coloca contrato de compra e venda, se entende que é a cessão, porque tecnicamente é assim. E você vende para A, que vende para B, e assim sucessivamente. Mas na hora que for fazer a escritura, vai ter que juntar todo mundo. E aí é complicado, muitas vezes, de encontrar as pessoas, tá bom? Então, por isso que está aqui contratos. Pode ser que tenha mais de um, de você ter relacionados aqui esses documentos. O que mais que você pode apresentar? Vamos lá. Comprovante de pagamento. Isso mesmo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Comprovante de pagamento pode ser qualquer pagamento relacionado ao imóvel. Pode ser uma nota fiscal de obras, pode ser foto, pagamento falando em água, luz, telefone, tudo que tiver o endereço do imóvel você pode relacionar. Notificações extrajudiciais vai ser feita também e outros documentos que comprovem o direito à adjudicação compulsória. Então, essas informações aqui já dão um norte para você entender como é que funciona, que tem essa possibilidade também nos cartórios de notas, também são chamados de tabeliães de notas. Gente, daqui a pouquinho eu vou ter uma entrevista maravilhosa com o Dr. Paulo Vanpré, ele que é o 14º tabelião de notas lá da capital de São Paulo. Tive uma alegria imensa de conhecê-lo pessoalmente em 2022 e ele aceitou participar do Cartório Passo a Passo de forma remota. Então, eu volto já já, em 1 minuto, com a nossa entrevista no momento Cartório Passo a Passo, tá bom? Até já! Olá, voltamos e agora com o nosso quadro especial de entrevista. E o nosso convidado é o Dr. Paulo Tupinambá Vanpré. Ele é o 14º tabelião de notas da capital de São Paulo. É uma alegria muito grande compartilhar esse espaço aqui no programa Cartório Passo a Passo com ele. Então, por favor, coloquem na tela, ele que está em São Paulo, vai participar de forma remota aqui conosco, prestigiando, né, doando um pouquinho do seu tempo para nós. Olá, doutor Paulo, tudo bem? Olá, Alcione, tudo bom? Prazer grande revê-la.
Muito Eu conduzi obrigada. o seu programa, fiquei muito contente, achei muito interessante e gostoso. A primeira vez que você veio aqui no Castório, aqui em São Paulo, você estava começando ainda, e foi uma alegria muito grande vê-la já com desenvoltura na tela e passando as informações para os nossos colegas, para os nossos clientes, do que nós fazemos e toda a nossa luta. Prazer muito grande em revê-la. Doutor, para mim que é uma alegria muito grande e uma honra também. Eu respeito muito o senhor e seu trabalho, né? Tem um legado muito grande para toda a classe notarial. E eu realmente fiquei muito feliz quando o senhor me recebeu aí, né? Não tinha nem um ano de exercício ainda da atividade notarial. E às vezes tem um certo preconceito, né? Por conta da não ser um cartório expressivo e tudo mais, mas o senhor me acolheu com muito carinho, o senhor e sua equipe me mostrou toda a estrutura do cartório, me deu dicas, me deu o dia inteiro de atenção e eu fiquei muito, muito honrada mesmo. E eu até separei hoje imagens desse dia especial que eu pedi para a equipe colocar na tela. Por favor, pode colocar, vamos relembrar esse momento. Olha lá. Nossa, acho que o tempo fez bem para mim, hein? Que bom, que beleza, O fico senhor contente. também. É, Ó, olha só. Foi em 2022, a nossa alegria aí, para mim é mais ainda, nossa, quanto tempo. Muito muito bom. tempo já, mas muita alegria. Sim. Doutor, vamos lá, o programa Cartório Passo a Passo tem a intenção, né, de levar informações de utilidade pública para as pessoas relacionadas ao ecossistema cartorial, essa expressão eu criei para tentar definir em duas palavras tudo isso que gira em torno, né, dos serviços prestados pelos cartórios. E uma outra intenção desse quadro de entrevistas é mostrar o passo a passo da carreira também, né, de cada convidado que passa por aqui, para as pessoas valorizarem que não é só o cargo que está ocupando agora, mas todo um legado, né, que é construído dia a dia no trabalho. Então eu queria que o senhor comentasse um pouquinho da sua trajetória, por favor. Bom, então vamos lá. O início da minha carreira deu em 1964, ou seja, há 60 anos eu comecei a trabalhar aqui no cartório com meu pai. Meu pai era o tabelião e eu passei a ser auxiliar. Então eu fazia alguma coisinha, batia carimbo, puxava os traslados e tirava já alguma cópia, e a gente foi começando. Na verdade, eu fiquei num dilema muito grande até eu resolver fazer faculdade de Direito, porque a faculdade de Direito eu fui entrar somente em 1967. Então, eu estava em dúvida se fazia engenharia ou se fazia direito. Depois, meu pai me incentivou bastante, me deu uma série de oportunidades e a gente foi aprendendo a trabalhar com cartório. Ia ele todo dia resolvendo os problemas, resolvendo os direitos de cada um, dos amigos. Então, acabou ficando interessante e eu acabei fazendo direito e fui fazer vestibular na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, na Universidade de São Paulo, eu entrei em 68, né? 68 foi o vestibular. Então, quando eu entrei na faculdade, a faculdade era no Lago São Francisco, a meia quadra do cartório, então eu já comecei a trabalhar como escrevente. Então eu tinha 18, 19 anos e já comecei a encarar como gente grande. Nossa, não é Muito fácil, né, a bom. jornada. Então, a gente começou a fazer escritura, fazia alguma coisinha, todos os serviços complicados, meu pai
me passava e a gente ia aprendendo. Quando chegou em 1969, teve uma resolução do Conselho Superior da Magistratura aqui de São Paulo que não permitia mais que os escreventes fossem nomeados diretamente tabeliães. Antigamente podia fazer quem tinha 5 anos de trabalho, quem era 3 anos de escrevente e já tinha substituído o tabelião e era bacharel em direito, na vacância podia pegar já o cartório. Então, com essa mudança, eu precisaria agora 25 anos de serviço para poder ser tabelião. Depois disso, então, eu passei a ter uma discussão com meu pai, de alto nível, separar todos os convenientes e inconvenientes, e eu acabei resolvendo fazer a faculdade de administração de empresas também. Então, eu fiz a faculdade de Direito cedo e, à tarde, eu fiz a faculdade de administração de empresas da Getúlio Vargas. Quando eu me formei, em 72, eu tinha já uma base boa de direito, tinha a parte prática, que eu já trabalhei um pouco no cartório, e tinha também a parte de administração. E, na verdade, aqueles cartórios que existiam naquela época eram feitos muito de qualquer jeito, a administração, separação, seleção de pessoal, parte tributária, parte econômica. Então, isso deu para eu colocar em pauta para poder desenvolver no cartório a parte de direito e a parte de administração. Então, essa dupla aptidão minha me deu a possibilidade de fazer um cartório com cara de empresa. E foi onde nós crescemos e acabamos exercendo uma liderança no notariado do Brasil. Então, essa é a minha primeira visão do que eu fiz para chegar até ser escrevente do cartório. Nossa. Aí eu fiz um exame na corregedoria, passei lá perante o juiz, né? Fiz uma escritura de venda e compra, uma escritura em uma procuração, uma série de perguntas que foram feitas pelo juiz e pela banca, e eu acabei sendo aprovado. Muito bom. Aí continuei fazendo toda a parte de administração e do cartório, e até que em 1988 eu fui aprovado para ser, eu já tinha 5 anos de substituto, então teve uma emenda ao artigo 208 da Constituição, que foi mudado, que me permitia ser tabelião. Então, no dia 6 de setembro de 88, eu passei a ser tabelião oficial de São Paulo, 14º tabelião. Então, aí a luta foi outra, tá? Já ia perguntar os desafios dessa etapa nova, né? Porque não tem nada fácil, mesmo uma bagagem como a do senhor, né? Bacharel em administração de empresas pela FGV, que é uma faculdade super conceituada, né, para o Brasil todo, direito na USP. Então, é uma bagagem acadêmica muito forte, mas na prática a gente sempre tem desafios, né? Quais foram os seus principais desafios? Desafios. Bom, então começaram os desafios em 88, e eu passei a frequentar o colégio notarial, né? Eu fui muito bem recebido pelos antigos tabeliães, né? E que também gostaram de sangue novo. Então, logo me aplaudiram, e eu fui na conversa deles,
E acabei sendo vice-presidente, depois eu fui presidente. Então, com essa história toda de eu ser presidente, vice-presidente e tesoureiro, eu fiquei durante uns 30 anos lá no... Deixa eu ver quanto que foi aqui. Mais ou menos uns 33 anos eu fiquei trabalhando no colégio notarial, uma vez como presidente, uma vez como vice-presidente, dando oportunidade a todos que fossem presidentes, né, e que pudessem somar. Então, nós fizemos uma administração muito boa no colégio notarial, em São Paulo, e fizemos muitas coisas, né? Então, uma coisa que eu queria colocar, e interrompendo um pouco essa história, é a seguinte: em 1986, começaram a surgir os primeiros computadores que eram processadores de texto, que tinham programas de processamento de texto. Então, a gente quis fazer a evolução do livro de notas feito à mão, né? E depois passava para datilografia, para fazer o traslado e fazer a certidão. Nossa. A gente começou a fazer as escrituras com processador de texto, com impressoras e com computador. E os livros daquela época já eram livros em folha em branco, né? Então, a gente imprimia na impressora do computador uma matriz com carbono. E depois passava desse carbono com uma espécie de gelatina para o livro que já era montado, costurado, e que não tinha perigo de perder a folha. Então, nós ficamos com isso durante algum tempo. Nossa. Né? E aprendemos a mexer com o computador, mas só a parte de pressão de texto, de processador de texto. Né? Uhum. Então, era muito, muito pequeno naquela época, mas já era uma evolução muito grande. Imagino. Eu vou até fazer um parênteses aqui, porque eu tenho falado muito sobre concurso público e o senhor nos dá a oportunidade de trazer isso à tona, porque muitas pessoas ainda não sabem que tem concurso público para ingressar na atividade e que ainda acreditam que a aquisição é de forma hereditária. Então, o senhor ainda recebeu o cartório da sua família, o senhor é a terceira geração, né? Salvo engano. Terceira geração. Isso. E, então, só para esclarecer aqui para os nossos telespectadores. E eu estou ouvindo atentamente a história e a evolução dos trabalhos. O senhor está me falando que era tudo manuscrito, e eu tenho livros assim também, manuscritos, os traslados digitados, né, datilografados. Datilografados. Pois é, e todo esse trabalho aí que eu não peguei essa fase, ainda bem, e ainda... Tem funcionário que reclama ainda, né? Porque hoje em dia é muito mais simples do que essa época. Mas é muito gratificante ouvir essa história, porque ela precisa ser valorizada, ela precisa ser reconhecida, que faz parte da segurança jurídica que envolve todo o país. Né? E essa bagagem histórica foi importante e foi trazendo evolução tecnológica também para os serviços de cartórios. Às vezes as pessoas comentam assim... Não, cartório é retrógrado, é muito moroso, não sei o quê, mas a gente tem evoluído, dado passo a partir do momento que tem a segurança jurídica garantida, né? E eu, salvo engano, eu vi que o senhor, inclusive, participou da parte final, pelo menos da lei que inovou os serviços notariais, trazendo, né, do judiciário para o cartório os serviços, por exemplo, como inventário, divórcio, né, dissolução de união estável, fazer em cartório também, com essa visão mais aberta de empreendedor, talvez seja isso? Essa nova qualidade que a gente acabou sendo aproveitado, e aliás, não é nova qualidade, porque a gente, nós tabeliães, sempre tivemos
a especialidade de acalmar, de apaziguar, enfim, de Pacificar, fazer... né? De pacificar. Então, essa ideia de fazer o inventário, o divórcio e a separação é muito antiga. O Código de Processo de 39 já tinha a possibilidade, já deixava a possibilidade de fazer a escritura de divórcio, a escritura de inventário. Vamos falar de inventário. De divórcio não tinha naquela época, perdão. E de inventário. Então, os juízes nunca executaram essa parte de delegar o poder de fazer o inventário para os tabeliães, porque é aquela ciumeira, aquele jeito, então fica difícil de fazer um inventário partilha e tirar do judiciário e pôr para os notários. Mas o Código já permitia, desde que fosse homologado judicialmente posteriormente. Então, nós tivemos, há um tempo atrás, eu já não me lembro, agora já não me lembro a data exata. Tudo bem. Mas eu acompanhei a evolução, a evolução desse projeto de lei de fazer as escrituras, fazer inventário por escritura, e a gente já tinha o divórcio, a gente ia fazer a partilha também. Então, no dia em que o presidente Lula assinou o projeto, a lei de poder fazer escritura de inventário e divórcio, foi numa sexta-feira. No domingo, eu era presidente do Colégio Notarial, nós nos reunimos no cartório de um dos colegas que era membro também do colégio. Então, juntamos cinco tabeliães lá e fizemos vários modelos de separação, de divórcio e de inventário, já preparando todos os requisitos para que fosse feito já na segunda-feira. E, de fato, na terça-feira, nós já fizemos o primeiro inventário. Que legal. Né? E foi inclusive de graça, que foi um senhor que já tinha precisava fazer o inventário, e fizemos na segunda-feira. Não é isso, não quero passar na frente de todo mundo, mas o que nós fizemos, o que o Colégio Notarial de São Paulo fez, foi uma coisa fantástica, que publicou logo em seguida, 3 minutos, 1 minuta de separação, uma de divórcio e uma de inventário. Então, esse foi o ninho para poder ter novas discussões, para sair novas teorias e novas práticas para a gente fazer esses atos. Maravilha. Esses modelos dão uma segurança jurídica e um norte também para os tabeliães que não estão assim tão perto das discussões, né? E tão disciplinados quanto o senhor e seu grupo aí, que já no dia seguinte já estavam elaborando as minutas para fazer... a gente saiu logo de cara. Que legal. E eu não podia perder essa oportunidade. Isso é uma coisa, assim, fantástica, que era uma nova vida para nós tabeliães. Eu acredito que não só para os tabeliães, mas para toda a sociedade, né? O número de atos praticados por todos os tabeliães do Brasil, primeiro, desafogou o Poder Judiciário, deu celeridade, deu mais humanidade também para as pessoas, que já resolve de forma rápida, prática e segura esses atos que antes eram exclusivos do Poder Judiciário. E para aqueles que não querem cartório, podem também, né, ingressar na via judicial. Então, só tem a ganhar, e em muitos estados sai mais em conta até fazer esse processo no cartório do que na esfera judicial. Então, foi É muito mais barato, Em São Paulo, a porcentagem é o valor era 1% do valor das custas, do valor do patrimônio. Do cartório é muito menos. O advogado vem e fica satisfeito de poder fazer rapidamente. Sim. Né? E a gente fica satisfeito de ter mais trabalho. Sim. Né? De ter mais serviço para fazer. Cartório não recusa trabalho, né? A gente quer sempre mais trabalho.
É isso gente faz mesmo. direto. E depois desses atos, viram que deu certo, que os cartórios conseguiram, né, atender essa demanda com segurança, com qualidade, eficiência na prestação de serviços, e vieram outros atos. A exemplo, me recordo aqui agora da uso capião, né, extrajudicial, e mais recentemente também a adjudicação compulsória. Como tem sido aí em São Paulo o desenvolvimento da uso capião extrajudicial? Porque aqui a gente faz a ata, mas ainda não é tão célere quanto a gente esperava, assim, o processo de registro. E aí? Mesmo aqui, a uso capião tem demorado na parte do registro. Na parte de lavrar a ata notarial, a gente examina com calma, examina com uma semana toda a documentação e vê a documentação de aquisição da posse, vê a manutenção, a gente faz a diligência, verifica no local, a gente pede também a um topógrafo que faça o levantamento exatamente com as medidas do terreno. Quando a gente vai fazer a ata, a gente pergunta aos vizinhos como se a divisa está certa, ver todos os divisos, ver todos os vizinhos, né? Uhum. Então, a gente acaba fazendo a ata notarial de constatação da uso capião e manda para o registro de imóvel. No registro de imóveis, eles ainda têm aquela ousadia nossa, da certeza do que está fazendo. Então, eles ficam sempre muito apreensivos, com muito medo de conceder, de homologar a uso capião. Então, às vezes, quer mais um para fazer uma notificação, tem que fazer notificação do poder público. Então, isso acaba demorando um pouco mais do que a gente gostaria. Mas, de uma maneira geral, quando é um imóvel urbano que tem a comprovação da prefeitura, que tem a comprovação do vizinho, não tem diferença grande de área, os registradores têm sido muito eficientes e coisa de 3 meses eles registram a uso capião. A gente faz a ata em uns 15 dias e eles gastam uns 3 meses para fazer a uso capião. Que maravilha! É um tempo excepcional, né? Muito bom mesmo esse tempo. 3 meses, 15 dias uma ata, que seja 30 uma ata e 6 meses uma uso capião, já seria muito melhor do que um processo judicial. A gente tem situações que consegue fazer um prazo bem curto assim, mas outros que ainda beiram assim 2 anos, talvez até um pouquinho mais, mas não é só por conta dos registradores, nos casos que eu consegui acompanhar. Às vezes o advogado também não é tão diligente, né, de atender aos requisitos da nota devolutiva, né, a nota de exigências, que precisou o registrador solicitou mais documentos. Mas o interessante é que tem essa outra via também, né, para quem deseja, né, se utilizar desse serviço, né, ter os cartórios. E eu acredito que ainda venha mais serviços da esfera judicial para o extrajudicial também. E eu sei que a cabeça do senhor... Pode falar. Diga. Não, pode falar. Eu sei que a cabeça do senhor não para, né? Muito pensante, sempre com a visão lá na frente, né? Consegue fazer um apanhado de tudo isso. O que o senhor acha que poderia vir ainda de serviços para o extrajudicial para colaborar não só com a atividade notarial, mas também com toda a sociedade? Quando você veio aqui, eu acho que eu já lhe falei uma ideia minha, que era fazer a conciliação, principalmente na Justiça do Trabalho. Então, eu estava fiz um projeto de conciliação, então seria a conciliação do empregado e do empregador, um advogado do empregado e um advogado do empregador. Então, a gente chegava a um acordo, fazia a conciliação, não é mediação, fazia a conciliação, sim, homologava, e eu queria que essa escritura
feita por pessoas corretas, advogados, que as partes tivessem absoluta convicção de que fosse feito, e eu queria o direito de ter essa escritura com força de coisa julgada, para que não fosse entrar, para não se entrasse mais Com recurso. em juízo para cancelar essa conciliação, né? Então, recentemente, há coisa de 2 semanas atrás, teve uma determinação, acho que foi do Conselho Superior da Magistratura, não foi da Justiça do Trabalho mesmo, que permitiu fazer a conciliação com um advogado e com 2 advogados, um advogado do empregador, um advogado do empregado, fazia numa Câmara de mediação. Só que eles querem que esse documento seja depois homologado pela Justiça do Trabalho. Eu não sei por que isso, eu não sei se não confiaram muito na situação atual, né? E não quiseram abrir mão do poder de homologar. Né? Entendi. Então, eu estava querendo sair disso, mas já que não deu, vamos ver como é que fica o desenvolvimento dessas câmaras de conciliação. Mas é uma ideia que ainda pode ser discutida, eu acho muito viável, afinal de contas, os tabeliães são profissionais do direito, dotados de fé pública, assim como o juiz, se estarão acompanhados, né, as partes de advogados, então estão sendo instruídos quais são seus direitos, seus deveres, né? O tabelião já faz isso em todos os atos, né? Concilia, orienta, verifica se está com alguma dúvida, se é isso mesmo que quer, tem todo esse cuidado. Então, eu acredito que seria, sim, uma evolução muito grande para as pessoas, porque tem muito mais cartórios do que varas da Justiça do Trabalho e de qualquer outra, né, vara judicial, e viria mais um trabalho para os tabelionatos de notas, que aqui, por exemplo, no estado de Mato Grosso, são acumulados com o registro civil das pessoas naturais, que a gente sabe que é uma atividade que não rende, né? A maioria dos atos são gratuitos, e isso ajudaria na manutenção desses cartórios. Olha, o papo está muito gostoso, a nossa conversa aqui, nossa, só que está acabando, e eu quero fazer um monte de perguntas aqui. Então diga, então faça. Mas não dá, vou ter que trazer o senhor mais uma vez. Mas é uma alegria, uma satisfação muito grande ouvi-lo, aprender muito com isso, essa ideia. Obrigado. Eu não tinha ouvido de ninguém, dos meus colegas por aqui ainda, de trazer essa solução, né, esse efeito de coisa julgada para uma ata de conciliação, por exemplo, né? Então, é uma visão inovadora que vai agregar. Aqui a presidente, a doutora Velenice, presidente da ANOREG aqui do estado de Mato Grosso, ela é uma entusiasta também com a conciliação, e sempre que pode ela fala sobre isso e a gente acredita também que isso pode ser uma solução para muitos litígios, né, serem evitados. E se tiver efeito de coisa julgada, então, vai ser um avanço muito grande. Doutor, eu sempre pergunto aqui para os meus convidados qual foi a impressão, né, de ter um programa de TV aberta falando sobre os serviços de cartórios, e que estamos aqui para romper paradigmas, orientar a população de como é que funciona os serviços na prática, como é cobrado, enfim, toda a atividade e as relações que ela tem com os outros prestadores de serviço. Como que o senhor recebeu essa informação de um programa de TV aberta para falar sobre a nossa atividade? Eu fiquei muito entusiasmado com o seu programa, né? E desculpe, mas é pela sua alegria, por sua simpatia, por sua sabedoria, que o programa fica melhor ainda. Bondade sua. Nós já tivemos, há um tempo atrás, um programa Cartório com Você, mais umas coisas que eram feitas pelo presidente da associação pela ANOREG, né? Então, era uma coisa assim meio forçada, que
levava uma pessoa que falava um assunto muito técnico, então não era para a população. E quero cumprimentá-la que esse programa é não só para os nossos colegas, como também para os nossos clientes. Muito obrigada, eu agradeço, estou até um pouquinho emocionada aqui, porque realmente é muito gratificante encontrar pessoas que compactuam dessa visão e dessa importância de levar informações de utilidade pública relacionada aos cartórios, para que as pessoas conheçam. Eu vejo que muitas pessoas, mesmo com formações técnicas de diversas áreas, desconhecem a nossa atividade notarial, e aí ela se fragiliza com isso, porque é muito fácil de ser atacada, inclusive por legisladores. Então, eu agradeço muito suas palavras e recebo com muito carinho. Eu é que agradeço, foi uma honra participar do seu programa e estou à disposição quando tiver uma outra oportunidade. Muito obrigada, nosso tempo aqui estourou. Um beijo para você aí de casa, um abraço, beijo, doutor, um beijo para o senhor também, tudo de bom, obrigada por ter participado. Obrigado, eu. Vindo a Mato Grosso, venha nos visitar. Tchau, tchau. Até Tá bom, semana que virei. vem, pessoal. Tchau, tchau.